Fenelon Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Hoje trazendo as informações da política aqui conosco. Fenelon, nós falamos aqui muito da dificuldade do estado do Piauí com recursos, mas agora parece que vem boas notícias. Uma delas, a cessão onerosa, recursos do pré-sal. E a outra, recursos do Fundef, Fenelon Rocha. Pois é, o recurso do Fundef, um recurso adicional que vem para o governo, e esse da cessão onerosa, uma briga que os governadores abraçaram, inclusive da discussão antes da reforma da Previdência. Isso foi colocado como uma questão fundamental, não saiu antes, mas está saindo agora e vai ser um refresco para o Piauí. Tá, então, vamos então conversar com o senador Marcelo Castro. O senador está aqui conosco, vai participar dessa entrevista aqui no Jornal do Piauí. Senador Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Senador, o senhor trata da questão orçamentária lá no Congresso Nacional. Como é que esse assunto chegou até o senhor? Como é que o senhor acredita que deve ser resolvido? O Piauí vai ter realmente acesso a esses valores? Eu sou o presidente da Comissão Mista de Orçamento da Câmara, que é uma grande responsabilidade... Então, reparo, né, do Congresso. Do Congresso Nacional. O hábito da acostumado, né? Então, eu sou o presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que é tida, né, por todos como a comissão mais importante. Então, para um senador de primeiro mandato, do Nordeste, né, me dá muito orgulho de ter tido essa oportunidade de exercer essa função tão importante no país. E agora, no dia 31 de agosto, chegou o novo orçamento. E para o Piauí, com notícias muito alviçareiras, que vocês sabem que o governador Wellington Dias entrou na Justiça para receber parte do Fundef que tinha sido retido pelo governo federal. Ganhou na Justiça e já está no orçamento, agora de 2020 para o próximo ano, 1 bilhão 624, mais de 600, 1 bilhão e mais de 600 milhões de reais. Isso dando cumprimento à decisão, é isso? Isso dando cumprimento à decisão. O título de precatório. Total, de precatório. O total são 2 bilhões e 200, o que significa dizer que os outros 600 milhões ficarão, então, para 2021. Então, nós já estamos tratando aí de 2 bilhões e 200 milhões de reais para serem gastos na educação, o que é um valor muito expressivo. Você veja a briga do Wellington, há uns 2 anos atrás, para conseguir aqueles 900 milhões de empréstimo, libera, não libera, aquela confusão. E agora ele vai ter esses 2 bilhões e 200 milhões de reais para poder ajudar a nossa educação, que é uma coisa importantíssima para o nosso Estado. E como você disse, e o Fenelon, nós aprovamos na semana passada essa questão do petróleo, né, da cessão onerosa, que é do bônus de assinatura. Isso vai dar para o Piauí todo aproximadamente uns 750 milhões de reais, que é um número também muito expressivo. Sendo que 480 milhões aproximadamente, a gente não sabe o valor ainda fechado, depende do leilão, né? Para o governo do Estado, e uns 280 milhões para os municípios do Piauí. A Prefeitura de Teresina, na nossa projeção, vai receber aproximadamente 58 milhões de reais. O governo do Estado, 480 milhões de reais. Então, um valor muito expressivo, e a data está marcada para dezembro. O leilão. Não, o leilão desembolso. O desembolso. O Estado deverá receber dia 18 de dezembro, se os prazos fossem cumpridos este ano, esse dinheiro de quase meio bilhão de reais. Bom, e ao contrário do Fundef, esse recurso é para ser utilizado pelo Estado da melhor maneira. E a outra coisa que nós estamos trabalhando lá em Brasília é a lei, que é uma proposta do governo federal, chamada Plano Mansueto, que é para trazer os estados da classificação C para B. Diga-se que o nosso estado do Piauí, para a honra e orgulho nosso, é classificação B. É um dos poucos estados do Brasil que podem tomar empréstimo sem o aval do governo federal, porque está bem classificado. Mas nós, aprovando esse plano Mansueto, o Estado vai tomar mais 1,5 bilhão de reais para fazer investimentos tão necessários, sobretudo nas nossas estradas, né, e muitos outros investimentos que nós precisamos. Senador, esses desembolsos, tanto do Fundef como da cessão onerosa ou Plano Mansueto,
eles são desembolsos pontuais, episódicos, não fazem parte de um desembolso regular. Como é que fica para pensar no desembolso regular, o Estado receber recursos regulares, ao Pacto Federativo e a reforma, a reforma tributária? Excelente pergunta essa sua. Primeiro, no dia 20 de novembro, está pautado no Supremo Tribunal Federal os royalties do petróleo. Vocês não se lembram disso? Aquele que vem desde 2013. Aquele que foi a grande luta que eu empreendi lá em Brasília, junto com o Ibsen Pinheiro, com o Humberto Soto, que fomos os autores, depois o Wellington Dias, como senador da República, encampou, e terminou sendo aprovada a lei que foi de origem do Wellington Dias, que a Dilma vetou e que nós derrubamos o veto no Congresso Nacional, que já era para ter recebido. A ministra Carmen Lúcia deu uma liminar, que o Rio de Janeiro entrou, dizendo que era da obrigação dela, que imediatamente submeteria essa liminar à decisão do Pleno, e esse imediatamente faz 5 anos. Agora em dezembro faz 6 anos, né? Pois é. Você veja o que é imediatamente para a ministra Carmen Lúcia. Para o STF. E aí o Toffoli, ministro agora, marcou para o dia 20 de novembro. Não temos a menor dúvida, porque a questão é se é constitucional ou se não é constitucional. Claro que é constitucional. Então, sendo aprovado isso daí, é um recurso que virá regularmente para o Estado, que vai aumentar a nossa receita. É possível dizer mais ou menos quantos? Não, Seria... ainda não há previsão. Na época, os cálculos que eu fazia é que o Piauí receberia mais de R$1 bilhão. A cada ano. A cada ano. Então, é um valor expressivo. E outra coisa, a produção de petróleo do Brasil está crescendo rapidamente, tudo às custas do pré-sal. O pré-sal hoje está produzindo óleo mais barato do que o pós-sal. Ou seja, nós estamos buscando petróleo muito mais profundo do que buscávamos antes no mar, e está saindo mais barato. Por quê? Porque são poços de alta vazão e o petróleo é de alta qualidade. Então, é uma coisa espetacular que está... E a hora de utilizar a matriz é agora, vai que muda a matriz energética. Respondendo a pergunta aqui do Fenelon, importantíssimo para o nosso Estado também, Fenelon, vai ser a reforma tributária. Por quê? Porque no mundo inteiro, quase todos os países do mundo, o imposto fica onde ele é consumido. Então, hoje isso vale para energia e vale para petróleo, né? Mas os produtos, de uma maneira geral, não valem. Então, os estados produtores, leia aqui principalmente São Paulo, levam uma enorme vantagem sobre os estados consumidores. Leia-se o Piauí, que é um estado basicamente consumidor. Por quê? Se São Paulo produz uma geladeira, a geladeira vem para o Piauí. Quando chega aqui, o que é que acontece? O dinheiro da geladeira vai para São Paulo. Então, São Paulo fica uma geladeira mais rico, o Piauí fica uma geladeira mais pobre, porque o dinheiro daqui foi para lá. E esse dinheiro chegando lá vai fazer o quê? Vai movimentar a indústria de São Paulo, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar qualidade de vida, e por isso é que São Paulo tem, tirando Brasília, a renda per capita mais alta do país. Mas ao mesmo tempo você anuncia uma guerra. Mas esse tipo de regra. O mais grave, Joelson, não é isso. O mais grave é que o imposto que o piauiense aqui paga, ele comprou uma geladeira por 100, 70 é a geladeira, digamos, 30 é o imposto. Ou que, no caso do ICMS, vamos botar que seja 20 o imposto. Uma parte desse ICMS fica no Piauí e a outra parte vai para São Paulo. Ora, São Paulo já recebeu o dinheiro da geladeira e ainda recebeu o dinheiro do imposto. Isso não existe praticamente em nenhum país do mundo. Senador. Então, já há um pacto, isso já está acertado. Está acertado. Os impostos ficarão no lugar em que serão consumidos. Então, isso daí vai aumentar muito a receita do nosso querido Estado e nós estamos atentos e trabalhando para isso lá. A gente tem alguns problemas nessa questão tributária, inclusive de gestão desses recursos do ICMS. Os estados já disseram que não abrem mão. Dá para chegar a um entendimento? Porque é a guerra que o Joelson se referia. Vamos procurar ser realistas. A reforma mais difícil é a reforma tributária, de todas. Por quê? Porque é um conflito de interesses que tem que ser administrado. Então, por exemplo, os estados consumidores querem conservar o poder
de dar incentivos fiscais para poder atrair as indústrias. Porque se não der incentivo, a indústria não vem se instalar. Não se instalando, não produz, não gera emprego, né? Não desenvolve como deveria o Estado. Mas isso está sendo negociado para acabar com isso. Acabando, nós vamos ter que ter um fundo regional para poder promover o desenvolvimento das regiões mais deprimidas economicamente. E delas, a mais, infelizmente, mais deprimida economicamente, que tem a menor renda per capita do país, é a nossa região aqui. Então, quais eram as regiões problemas do ponto de vista econômico? Era Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Centro-Oeste já se desgrudou com a produção de grãos, de gado, né, que foi a região que mais desenvolveu. Hoje nós temos várias cidades do Centro-Oeste que têm as maiores rendas per capita do país. Então, ele já não está nesse campo de precisar de uma atenção especial do governo federal. Quem precisa mesmo é o Nordeste e o Norte. Deputado Marcelo, para a gente chegar aqui a falar um pouco de política, o senhor... Pois não. Só um instantinho, para não sair do assunto. E eu estou apresentando uma emenda para que a energia gerada pelo sol, a energia fotovoltaica, energia solar, e a energia gerada pelo vento, que nós temos aqui no Piauí, segundo que não é tributado, o diretor da Casa dos Ventos, o melhor vento do país está no Piauí, não só pela sua intensidade, mas pela sua regularidade. Porque em alguns lugares tem vento forte, determinada época do ano. Aqui não, aqui nós temos um vento regular, de janeiro a janeiro, e o dia e a noite, que às vezes venta de noite, de dia não venta. E aqui no Piauí nós temos um vento regular. Por causa dessa regularidade, é que as empresas estão preferindo o Piauí para instalar suas usinas eólicas. Então eu estou apresentando uma emenda para parte desses impostos ficarem no estado do Piauí. Muito bem. Senador Marcelo, presidente do MDB, também gostaria de conversar com o senhor a respeito de uma declaração que o senhor deu semana passada, de que não existe questão fechada no MDB em relação à candidatura própria para a Prefeitura de Teresina. E digo isso porque o nome do ex-deputado Dr. Pessoa já estava sendo colocado como um pré-candidato quase que certo na disputa eleitoral. O senhor acredita que não está tão certo ainda? Por quê? Que etapas o MDB Não, na verdade eu fui mal interpretado nas minhas declarações. Eu fui perguntado sobre a candidatura do MDB. O que é que eu disse? Olha, o MDB nós temos como possíveis candidatos o nome do deputado Temístocles Filho, que, diga-se a bem da verdade, nunca colocou o seu nome, mas é um nome de destaque que o MDB tem em Teresina. Foi vereador da capital, é deputado por várias legislaturas, sempre bem votado aqui em Teresina, sempre fez campanha aqui, presidente da Assembleia várias vezes. É um nome importante que, se o partido precisar, nós temos um nome de peso para poder ser candidato. Nós temos o nome do vereador, isso eu disse na entrevista que eu dei, né? Estou repetindo aqui, do vereador Luiz Lobão, eleito várias vezes vereador de Teresina, pelo MDB, foi secretário de saúde, presidente da Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresina, com um bom desempenho, um vereador acreditado, respeitado, querido por todos que o conhecem, que tem ampla capacidade de poder ser candidato e ser um bom prefeito da nossa capital. Temos o Henrique Pires, deputado recém-eleito, foi presidente nacional da FUNASA, é um nome que tem um trânsito excepcional em Brasília, que colocou também o seu nome. E agora nós temos o doutor Pessoa, que é recém-filiado ao nosso partido. Então, o que é que eu respondi? Nós vamos lançar aquele que tiver, evidentemente, condições de administrar bem a cidade e tiver condições de ganhar o pleito. Hoje, se a eleição fosse hoje, a escolha fosse hoje, recairia sobre quem? Doutor Pessoa. Por quê? Porque doutor Pessoa, de todos os que poderiam ser candidato, é aquele que está com o melhor desempenho nas pesquisas. Se em julho do ano que vem, quando for feita a convenção do MDB, e o quadro estiver inalterado, nós não temos a menor dúvida que o doutor Pessoa será o nosso candidato. Mas nós não estamos podendo escolher hoje, porque nós só vamos escolher então, não hipótese nenhuma,
eu coloquei condições para o doutor Pessoa. Eu fui muito explícito. Só disse que a escolha vai ser em julho do ano que vem. E se chegar em julho do ano que vem, o doutor Pessoa disse, não quero ser candidato a deputado, prefeito não. Eu quero ser candidato a vereador, eu quero ser candidato a vice, ou não quero ser candidato a nada. Aí como é que fica? Você está entendendo? Mas hoje eu não tenho a menor dúvida que o candidato seria o doutor Pessoa. Por quê? Porque é o nome, quer dizer assim, mais proeminente, de maior popularidade, né, de maior penetração popular que nós temos em Teresina. No MDB, o doutor Pessoa. Senador Marcelo Castro, o MDB está com nomes postos e a gente tem dentro do governo ao qual o MDB tem uma ligação estreita, alguns nomes também sendo postos, entre eles o do deputado Fábio Abreu, agora secretário de Segurança. O senhor acha que essa é a melhor estratégia, vários candidatos para enfrentar o Palácio da Cidade? Bom, a gente pode falar pelo MDB, né? Todo partido, Findelão, você sabe bem, tem um projeto de poder. Para quê? Para uma vez chegando ao poder, ele poder pôr em prática o seu programa e espera ser aprovado pela opinião pública. Então, o MDB, como eu acabei de dizer, luta para ter um candidato a prefeito em Teresina. E nós vamos com um candidato e vamos lutar para eleger o nosso candidato. Todos os outros partidos pensam como nós pensamos. Porque nem todos lançam candidatos. É porque acham que não vão ter chance, então é melhor já se aliar, compor no primeiro turno. Quando o ideal, que é o espírito do segundo turno, é que cada partido tivesse seu candidato, pregasse suas ideias, e aqueles que não fossem para o segundo turno, no segundo turno, então, se juntariam. Então, o que eu estou vendo é que o PR, que é o do Fábio Abreu, está com o nome fechado do Fábio Abreu, que é um nome espetacular, que já provou que Teresina tem um conceito muito positivo dele, campeão de votos aqui em Teresina por 2 vezes, então é um nome importantíssimo. Aí, bom, vai ter suponhamos, o doutor Pessoa candidato pelo MDB, vai ter o Fábio Abreu candidato pelo PR, vai ter o candidato do PSDB, vão ter outros candidatos. No final, aqueles que não foram para o segundo turno vão se compor com aqueles que foram. É evidente que aqueles que estiverem no arco da base do governo estadual, que é o caso do MDB, que é o caso do PR, o natural, o normal é que eles se compusessem. Mas você sabe que eleição e política tem as suas peculiaridades. Tem coisas extraordinárias. Mas pensando assim, normalmente eu responderia a sua pergunta objetivamente, que o normal seria aquele que está na base do governo, que não conseguiu ir para o segundo turno, apoiar aquele que foi. O normal seria isso. Quero agradecer ao senador Marcelo Castro. Muito obrigado, senador, pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição aqui da TV Cidade Verde, que tão bem se comunica com a nossa audiência. Muito obrigado, senador.